Shalom, amados. Desculpa a demora aí para conseguir fazer esse vídeo, tá? Eu fiz o vídeo, a imagem, agora eu vou colocar o áudio, tá? Então, vocês estão vendo a gravação separadamente, né? A gravação foi feita separadamente, tá? Então, essa parte da massa, ela é feita quinta-feira à noite, tá? Deixa eu ligar aqui. Um copo de água morna. Uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de sal do Himalaia. Mexe bem. Esse fermento biológico, eu uso 1/3, tá? Dá mais ou menos esse tanto aí. Uma colher rasinha, não muito cheia de... colher de sopa, né? De fermento biológico, tá? Coloco um pouquinho de trigo, pouquinho, tá, irmãos? É por olho mesmo que eu faço, nunca fiz uma medida, não. Vai ficar tipo uma papinha. Consistência de papinha. Aí vocês vão, ó, consistência. Aí vocês vão tampar, tá? Colocar uma toalha. Eu coloco uma toalha bem grande de mesa, dobrada, para ficar bem quentinho. Guardo. Aí no outro dia de manhã é que eu vou fazer a massa, tá? Eu amasso lá pelas 9 da manhã que eu amasso essa massa. Quando eu volto de parte do meu trabalho, eu vou fazer isso lá pelas 9 da manhã. E ela tá desse jeito assim, olha, cheio de furinhos, quer ver? No outro dia ela fica assim, cheia de furinhos, tá? Aí eu vou colocar um ovo, vou mexer bem. Vou colocar mais 4 colheres de açúcar. Eu já tinha posto uma, no total deu 5. E uma ou meia colher de sal do Himalaia. Colher de café de sal do Himalaia. 2 dedinhos de azeite. Não pode ser meio, tá? É 2 dedinhos só, não pode dar meio copo, senão fica demais o óleo e a massa não fica boa com muito óleo. Uma água morna, né? Mais um copo de água morna. Fica bem aguadinho mesmo. Aí vou colocar meia de farinha de trigo. Meio quilo. Mexo bem. E vou desempelotar essa massa. Ela empelota bastante, então eu bato bastante ela para desempelotar. Tá? Eu não gosto de fazer isso com as mãos. Eu gosto de estar com as mãos limpas para, na hora de mexer, finalizar a massa. Então, eu faço com a colher mesmo. Bato bem com a colher. Aí fica a critério. Depois que eu desempelotei a massa, eu vou colocando o trigo devagar. Um pouquinho de cada vez, tá? Tá bem desempelotada já. Vou colocar um pouquinho de trigo por cima. Ó, tá vendo como não é muito? É bem pouquinho. E vou desgrudar essa massa da vasilha. Vou tentar desgrudar ela, ó. O trigo agora que eu vou usar vai ser só pra isso, só pra ir desgrudando da vasilha a massa. Desgrudei bem a lateral, mas lá no fundo tá bem grudado ainda. Então, vou colocar mais um pouquinho de trigo. Tá muito grudenta ainda. Ó, mais um pouquinho. Sempre assim, tentando desgrudar a massa, tá? A finalidade é essa, desgrudar a massa. Se nessa hora colocar trigo demais, estraga a massa. O segredo é pouco trigo. Mais um pouquinho. Agora eu vou limpar a colher e a pontinha do dedo que sujou.
e vou desgrudando a massa. Até eu conseguir pegar essa massa na mão. E ela tá de ter limpado toda a vasilha, né? Eu limpo bem a vasilha. Limpo as mãos, ela quer grudar na mão, eu vou soltando. Ó, bem macia. Quer grudar na mão. Mas já tá bom, ó, tá vendo que eu tô levantando a massa, ó? Já tá bom. Não preciso mais pôr trigo nessa massa. Agora eu vou só pôr trigo na vasilha, ó. Eu vou sujar a vasilha. Tô limpando a mão, ó. Mais um pouquinho. Ela quer grudar. Bem macia a massa. Bem molinha mesmo. Agora eu vou pegar e vou pôr um pouquinho de trigo para não grudar a massa na vasilha lá, olha. Vou pôr ela todinha em volta da vasilha, lá embaixo da massa. Porque a hora que essa massa crescer, eu vou colocar essa massa para crescer agora, tá? Tampei com a toalha, coloquei num lugar quentinho dentro de casa. Aí vou colocar ela para crescer, né? Ela vai encher a vasilha, quase encher, quer ver? Depois de umas 3 horas, 4 horas, ela já encheu já. Às vezes até antes, depende da temperatura do dia, né? Ó, vou esfarelar um pouquinho de trigo em cima. E vou novamente tentar desgrudar a massa. Ó, o trigo que eu coloquei em cima, eu vou passando na mão, ó. Na vasilha, vou desgrudando. Você viu ali que eu já tinha untado a forma, né? Eu untei a forma com óleo e com trigo, tá? Já deixa a forma pronta. Sempre muito cuidado com a quantidade de trigo, tá? Se colocar muito trigo, ó lá, sempre querendo grudar. Tem que ser assim. Se colocar muito trigo, ela endureceu demais, pronto. Ela não vai ficar macia. Vai ficar dura. Ó, tá vendo? Eu consigo pegar ela com a mão. Com dificuldade, ela vai querendo grudar, mas eu consigo pegar. Aí eu passo farinha na mesa. Vou partir ela no meio. Então, eu ponho um pouquinho de farinha ali no meio, ó, pra cortar. Ela quer grudar na faca, quer grudar uma na outra. Eu jogo um pouquinho de farinha, desgrudo. Separo a massa pra fazer 2 ralar. Sempre jogando farinha em cima, pouquinho. Porque ela gruda muito mesmo. Aí. Eu tento dar uma enroladinha, mas não precisa. Você pode ir mais esticando mesmo, ó. A gente mais estica do que enrola, porque ela quer grudar, então fica difícil enrolar a massa. Então, eu mais estico ela. Vou passando farinha na mão e vou esticando ela. Sempre com a farinha na mesa, para não grudar na mesa também. Ela quer grudar na mesa, ela quer grudar em tudo. Não é bonita a massa, tá? É uma massa que não fica lisa, mas não tem problema. A hora que ela cresce, ela fica linda, tá? Olha lá, grudando na mesa. Fica cheia de defeitinhos assim, mas depois fica linda, não tem problema não. O segredo é esse também. Coloco na forma. E agora é a hora, aí você faz uma ralar, faz a outra ralar, né? Faz as duas ralar. E agora é a hora, para quem quer colocar o ovo e o gergelim, essa é a hora. Você vai passar o gergelim, o ovo, né? A gema de ovo, vai passar agora e pôr o gergelim. Para quem gosta de pôr o gergelim, tá? Eu não uso gergelim. As crianças não são muito chegadas no gergelim aqui. Preferem o açúcar, infelizmente. Por enquanto eu tô fazendo a vontade delas. Mas aí fica a critério de cada um, tá bom?
Aí você vai pôr pra assar, aliás, desculpa, você vai pôr pra crescer, olha só. Eu coloco dentro do forno pra crescer, tá? Coloquei ela dentro do forno, olha como ela já cresceu, ó. Segredo, irmãos, não pode mover o forno, não pode puxar para olhar como é que tá a massa, não pode. Você colocou dentro do forno para crescer, ela vai demorar algumas horas aí para crescer. Você não pode, a hora que você for acender esse forno para assar, não pode movimentar muito, bater, porque se bater a massa vai abaixar. Então nós vamos ter que ter muito cuidado para não movimentar essa massa, tá? Depois que colocou ela para crescer no forno, não pode mexer com ela mais. Aí você vai acender o forno, ó, já cresceu, vai acender o forno, pôr para assar. 40 minutos, 45 minutos de forno, 150 de temperatura, ó. A minha ralada tá pronta, né? E agora que eu vou passar o açúcar, porque eu não passei ovo nem gergelim, né? Então, essa é a hora que eu passo o açúcar. Água, põe um pouquinho de açúcar na água e passa essa aguinha em cima, assim. Aí ela fica bonitinha, brilhosinha, né? Aí agora eu vou colocar um pano de prato limpinho em cima e vou colocar aquela toalha de mesa dobrada. Vou enrolar bem e vou abafar por 15 minutos, tá? Aí eu vou abafar ela por 15 minutos e no mínimo, tá? Pelo menos 15 minutos você tem que abafar ela, pra ela ficar com a casquinha mais molinha, não ficar com a casca, querer endurecer a casca. Outra coisa que eu faço é, eu coloco, depois que ela já esfriou um pouco, né? Aí eu coloco ela toda embrulhadinha mesmo, do jeito que ela tava antes ali, embrulhadinha no pano, eu coloco ela dentro de um saco plástico bem grande, porque o saco plástico vai proteger para que no outro dia, quando eu for usar a ralar, ela continua macia, tá? Se deixar ralar só no pano, ela vai ressecar. Mas se você colocar ela num pano e colocar ela dentro de um saco plástico, ela vai conservar a maciez para comer no outro dia também a outra ralar, tá bom? Olha só, vou partir essa ralar, olha como ela é macia. Ela dobra, vocês viram como ela dobra, ela é muito macia. Olha, que delícia. Um beijo, meus amados, beijo no coração, shalom a todos.